Estamos de volta com Conexão Educativa, falando sobre compulsão alimentar. Hoje trazendo a nutricionista Roberta Teodoro aqui conosco. Roberta, vamos lá aprofundar mais um pouquinho nessa situação. Seria possível a gente dizer que a comida se torna, para a maioria das pessoas, portanto, uma forma de compensação das emoções, das perdas, até mesmo de questões materiais? Se eu perdi algo, eu quero compensar na alimentação? Tem uma frase que eu gosto, que é clichê, né? Mas assim, os clichês às vezes são verdade, né? Que todo excesso esconde uma falta, né? Então, muitas vezes a pessoa, nesse excesso de alimentar, vem para preencher alguma falta, né? E aí essa falta emocional, óbvio que depende de cada pessoa, mas assim, o que eu percebo, um exemplo muito assim, que aparece para mim, é de pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro, estão cansadas e aí no final do dia, à noite, que vem essa compensação, né? Que fala assim, eu tô cansada, o cansaço ela interpreta como falta de energia. E a comida ela interpreta como energia. Então, o que ela pensa? Vou me alimentar. Então, assim, se for de uma maneira saudável, é isso mesmo, né? Mas, geralmente, é ali que às vezes surge um episódio de compulsão ou de um exagero alimentar mesmo. Então, essa típica cena é comum de ser relatada assim em consultório. Eu chego do trabalho, eu sinto que eu tô muito cansado, que eu mereço, porque eu trabalhei demais. E aí quer preencher com a comida, né? Então, assim, o que eu recomendo nesse caso, principalmente, é tentar buscar outras formas, né? Então, o que eu sempre indico é não chegue direto para a geladeira, né? Chegue em casa depois do trabalho ou que esteja muito cansado, toma um banho relaxante, às vezes se precisar até deita um pouco, descansa um pouco e depois que vá fazer a sua alimentação, sua refeição. Perfeito. E nesse sentido, como que a autoestima e a imagem, a autoimagem, né, essa imagem corporal acabam interferindo nessa relação, tanto da pessoa com o mundo quanto com a comida? Então assim, a autoestima assim, é um conceito que a gente associa muito à beleza, né? Mas também é sobre a nossa capacidade, né? Então, a pessoa com uma autoestima baixa, ela já não se acha capaz, já não se acha com força de vontade suficiente, já não se acha disciplinada. Muitas vezes, fisicamente, na questão da beleza, ela também já tem uma imagem, às vezes distorcida, às vezes até real, de que está fora dos padrões estéticos. Então vira realmente um ciclo vicioso, né? De assim, quanto mais eu me sinto mal com a minha autoestima, mais eu compenso com a comida e piora a situação de cá e vai virando aquele ciclo, né? Então tem que interromper o ciclo para a gente conseguir ter algum resultado, né? Quebrar esse padrão, né? Quebrar esse padrão. E aí, eu gostaria de te perguntar assim, qual seria a relação da bulimia com a anorexia e a compulsão alimentar? Então, são todos transtornos, né? Muito da compulsão alimentar às vezes também vira uma bulimia, porque a bulimia ela tem um episódio de compulsão e depois ela vem de alguma forma de compensação. Explica para o telespectador o que seria a bulimia e a anorexia propriamente. Então, a compulsão são os episódios, né, de comer exageradamente. A bulimia, a pessoa tem esse episódio, só que depois ela tenta compensar. Então, com os comportamentos compensatórios, geralmente, pode ser até ela fazer jejuns muito grandes, pode ser ela induzir ao vômito, né? Pode ser um excesso de exercício físico. Então a pessoa tem uma crise de compulsão e depois, agora eu vou ficar 5 horas na academia para compensar isso. E isso também, dependendo do critério diagnóstico, a gente pode diagnosticar como uma bulimia, né?
E aí, por outro lado, a anorexia já é não conseguir se alimentar e fazer só esses comportamentos compensatórios. Então, às vezes também o uso de laxantes, né? Muita gente usa, né? Então, mas a forma assim mais comum é realmente a indução do vômito, né? Recentemente, acho que semana passada até, faleceu uma modelo, né, na Austrália. Ela foi encontrada morta dentro do quarto do hotel. Ela vinha já há mais de 10 anos, se eu não me engano, se alimentando só de frutas. E assim, com anorexia já, né, diagnosticada, ela estava pesando apenas 15 quilos. Nossa. E aí ela realmente foi encontrada morta e de inanição, né, por não comer. Uhum. Esse procedimento obsessivo, né, como é que você acredita que ele poderia ser contornado? E você já conheceu alguém que superou uma anorexia? A anorexia, realmente, assim, eu não tive nenhuma experiência de sucesso, assim, em consultório. Mas a forma de abordar seria mais a psicológica mesmo, né? A gente entender qual que é a crença dela em relação à comida, né? E qual que é a dor ali que ela tá tentando preencher com isso, né? Aí, com o papel da alimentação, é óbvio, a gente, na nutrição, a gente educar e tentar repor esses nutrientes que estão faltando, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que come só fruta, ela não tem fontes, por exemplo, de proteína, né? De várias outras vitaminas, minerais. Né? Uhum. E de que forma que traumas ou situações de estresse podem desencadear, talvez, serem gatilhos para uma compulsão alimentar? Ou será que vem desde pequenininho? Eu acredito que pode ser das duas formas, né? Pode ser desde de uma construção, de uma crença em relação à comida, ou pode ser, às vezes, na adolescência tem muito, assim, que começam, porque é uma fase, eu acho que de descoberta, né? Então, a maioria dos casos, eu tenho que confirmar o dado, mas eu acredito que se iniciem na adolescência, e principalmente por uma questão porque na adolescência as adolescentes começam, principalmente mulheres, né, porque é predominantemente mulheres, começam a fazer dietas, né, a se restringirem mais, e aí acabam caindo no ciclo da restrição e compulsão. Então, acho que é por isso que nessa fase se iniciam mais, né, que vem um gatilho maior sobre isso. Você trouxe um dado interessante, era um dado que eu não sabia, por exemplo. Predominantemente a compulsão alimentar acontece com mulheres? Em geral, os transtornos alimentares é maior em mulheres. E você acredita que por que isso se deve, na maior parte, a mulheres? Acho que também pela questão estética, né? Então, a gente associa a comida muito com a questão que a gente já falou da autoestima, né? Da pressão estética. Então, por isso que eu acho que acomete mais as mulheres os transtornos alimentares. Os homens, às vezes, têm até outros tipos de transtornos, né? Outros tipos de compulsões, mas a alimentar é mais em mulheres. Entendi. E por que você acredita que nós sentimos culpa depois de comer demais, mesmo sabendo que isso nos faz mal? Ou porque nós sabemos que isso nos faz mal? Como é que fica essa relação da culpa, do pecado, da falta de compaixão consigo mesma? Então, assim, eu gosto sempre de dividir, né? Assim, tem o paciente com o transtorno alimentar, realmente ele tem uma profundidade maior nesse exagero alimentar, então que ele precisa de uma ajuda maior. Agora, os pacientes, assim, as pessoas em geral, que às vezes a gente vai na churrascaria, vai no rodízio de pizza e come um pouco a mais.
e sente ali essa culpa, acho que vem de uma sensação de falta de controle, né? Então, por isso que vem a culpa da falta do controle, de se sentir fracassado, de não conseguir dominar, né? Controlar suas próprias atitudes e comportamentos, né? E do seu ponto de vista, você acha que a culpa, ela ajuda ou ela atrapalha? Ah, com certeza atrapalha, né? Então eu falo para os meus pacientes que a gente vai alimentar o resto da vida. Então, se a gente não aprender a lidar bem com a comida, a gente precisa aprender a lidar bem com ela. Então, a culpa realmente é algo que prejudica bastante, porque muitas vezes o paciente vai para aquela questão do 8 ou 80, né? Então, aí eu exagerei, aí fala, já que eu comi, agora eu vou comer o resto do dia, o resto da semana, né? Então, aparece muito esse exemplo também. Mas uma coisa que eu gosto de explicar para eles é colocar na cabeça a palavra continuar. Então, assim, não encarar aquilo como uma caída, uma recaída. É você vivendo sua vida. Então, é você continuando. Você vai se alimentar o resto da vida. Então, eu falo assim, não é reiniciar, porque o reiniciar te dá a sensação de que você vai ter que fazer um esforço muito grande. Uhum. Mas não, você já pode continuar. Na sua próxima refeição, você já tem a liberdade para fazer uma melhor escolha, né? Para se alimentar melhor. Então, esse final de semana, vou falar um exemplo meu mesmo. Fui num restaurante que era à vontade e aí fui e comi uma fritura ali e tal. E aí, ao invés de eu pensar assim, gente, agora acabou, vou meter o pé na jaca. Não, ali mesmo, na refeição, eu me servi com mais salada, com mais proteína. E aí, ali mesmo, eu já consegui contornar. Então, eu falo assim, quando a gente chega a entender esse processo, se torna tão mais leve, uma paz que vem, né, assim, é tranquilidade. É tranquilidade, a palavra. Eu gosto demais no consultório de falar com os meus pacientes também a diferença de culpa e autorresponsabilidade. A culpa, eu considero uma emoção negativa, é como se a gente fizesse algo e aí pegasse um chicotinho e fosse se penitenciar, né, se bater. Então, dessa forma, ela é pesada. Mas a autorresponsabilidade, ela é transformadora. Porque quando eu percebo que não está nas mãos do destino, de Deus, da mãe, do pai, da política, né, do político da vez, a gente começa a assumir e direcionar o nosso caminho diante disso. E aí são as escolhas, é o que você falou, eu não preciso esperar amanhã. Se eu meti o pé na jaca, como o pessoal costuma falar, né? Meti o pé na jaca no café da manhã, eu posso fazer diferente no almoço. Se foi no almoço, eu posso fazer diferente no jantar. Se foi no jantar, no outro dia. Né? Então, assim, olhar para isso não como perdi tudo. Né? Não, nós não perdemos. Né? Não é porque a gente está no meio de uma trilha, a gente escorrega e cai, que a gente tem que voltar lá para o início do caminho e começar a andar de novo. Né? A gente levantar, limpar ali. Se doeu, a gente põe um remedinho e aí as coisas fluem a partir disso. Né? Exatamente. Eu adorei essa metáfora da trilha, mas uma que eu gosto de usar é a de passar o batom, né? Quando a gente passa o batom e sai um pouco, o que a gente faz? A gente pega um papelzinho, limpa e continua passando o batom. A gente não pega o batom e fala, agora eu borrei, agora eu vou passar na minha cara inteira. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a alimentação. E quando a gente vai, às vezes, para outros contextos, é mais fácil da pessoa entender também. Às vezes pensa assim, nossa, eu gastei ali R$50 a mais no meu orçamento. Ah, não, agora eu vou gastar 1.000 a mais, já que eu gastei 50. Deixa eu pegar um empréstimo de 1 milhão, né? Então, a lógica é reversa, né? Exatamente. Então, quando a gente usa para outros contextos, é mais fácil da gente entender. Mas com a alimentação, a pessoa pensa isso. Já que eu comi isso, agora eu vou comer.
Vou exagerar. E é interessante a gente pensar que é um ditado popular e é algo que eu falo muito no consultório. Só cai quem está andando. Quem está parado não cai, mas também não chega em lugar nenhum. Ou seja, se a gente está numa caminhada, é bem possível que a gente vá cair. Né? Porque nós somos seres imperfeitos, estamos aqui vivendo uma experiência terrena, né? Passando por desafios. Então, em um momento ou outro, o erro faz parte do acerto, se a gente olhar. Né? É errando que talvez a gente consiga entender como que eu posso fazer diferente. Né? Mas eu não preciso abraçar o erro e ficar ali, né? E o chicotinho. E o chicotinho. Da culpa. E aí, que dica que você dá para o pessoal para trabalhar esse autocontrole, né? Essa autorresponsabilidade, sem transformar a alimentação aí em algo restritivo ou punitivo? Ou então não vou comer nada, hoje eu vou comer só alface, né? Meto o pé na jaca à noite, no outro dia eu como alface o dia inteiro, né? Então, como é que a gente lida com isso? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente ter atenção plena em relação à alimentação. Tem um conceito que chama mindfulness, então eu gosto muito dele, é que a gente ter atenção nas nossas atitudes. Então, a gente começar a se observar. Então, primeiro a gente tendo atenção ao ambiente, ao nosso corpo, a gente começa a conseguir entender melhor o segundo passo, que seria perceber fome e saciedade. Então, a gente percebendo fome e saciedade, não tem ninguém para te dizer, não precisa nem do nutricionista, você consegue se entender, né? Então, o segundo passo é esse, você entender ali a sua fome e a sua saciedade e entender também se às vezes não é uma fome emocional. Mas compreendendo isso, e o terceiro passo é sempre se alimentar tentar buscar também conhecimento sobre nutrição em geral. Porque muitas vezes também tem a parte externa que corrobora para uma má alimentação, né? Então, se a gente vive de alimentos ultrapalatáveis, né, de industrializados, ultraprocessados, é muito difícil a gente conseguir lidar bem com essa questão da saciedade. Então, você fica um dia inteiro sem comer proteína, sem comer fibras, comendo ultraprocessado, bolachinha disso, biscoitinho disso. Então, assim, é muito provável realmente que eu vou ter fome, né? E aí desregula essa questão da fome e saciedade. Então, depois de perceber isso, a gente realmente tem que buscar o conhecimento técnico mesmo da nutrição, que é entender o que são proteínas, o que são fibras, o que o nosso corpo realmente precisa. Pode ser tanto numa consulta nutricional, que aí seria excelente, mas pode ser também você entendendo mais sobre a alimentação, né, em geral. E aí a gente tentar ter esse equilíbrio ali e montar assim, um prato equilibrado, seja em qualquer refeição, né? Então eu acho que aí começa com isso, a gente tendo atenção plena em todas as refeições, depois entendendo a fome e saciedade, e entendendo de nutrição mesmo, de alimentos mesmo, nutrientes. Perfeito. Roberta, seria correto a gente dizer que o autoconhecimento, então, de acordo com tudo que nós falamos até agora, seria o primeiro passo para a gente melhorar com relação à comida? Com certeza, Lívia. Assim, eu acho que o autoconhecimento tem que ser a base, eu acho que da nossa vida, né? Eu sei como profissional psicoterapeuta vai saber mais do que eu. Então, assim, tudo começa na nossa mente, né? Então, ele é o primeiro passo realmente para tudo, né? Não só na compulsão alimentar, não só na relação com a comida, mas em todas as nossas relações humanas, né? Em toda a nossa visão de mundo, valores, crenças. Então, acho que o autoconhecimento acho que é a primeira coisa de tudo. Não é nem só da alimentação, é de tudo. Da vida. Da vida. Perfeito. E traz para quem está nos assistindo, várias mães, educadoras, né? Quais hábitos simples do dia a dia que podem ajudar a prevenir ou até reduzir esses episódios de compulsão alimentar? Então, eu acho que assim, a prática de mindfulness, eu acho que é excelente, que é você ter atenção plena na refeição. Vou contextualizar melhor. Então, assim,
é comer prestando atenção no sabor, na textura, no aroma, com calma, num ambiente tranquilo, sentado à mesa. Então, eu acho que essa prática seria assim, um bom passo, né? Mindfulness, atenção plena, né? Ao comer. Então, acho que isso seria um hábito assim, do dia a dia que a gente já pode começar, já na próxima refeição, a se concentrar na alimentação. Porque hoje em dia a vida moderna faz a gente ficar correndo o tempo inteiro, né? Ter a sensação de que a gente está atrasado. Então, coloque essa meta, assim, como uma forma de autocuidado também, né? De eu vou me alimentar prestando atenção. E aí você vai se conhecer ainda melhor, vai se conhecer seus gostos, suas preferências, né? Porque você vai prestar atenção no alimento em si. Então, acho que... Nós começamos essa segunda temporada do Conexão Educativa e eu trouxe uma amiga minha também, que ela é professora de Mindfulness. Então ela até fez o exercício com o pessoal, a Mônica Freire. E como isso é importante, né? A história de atenção plena. Porque hoje a maioria das pessoas estão fazendo tudo o tempo todo com o celular na mão. Né? Então, muitas vezes, na hora do alimentar, elas estão ali passando mensagem, respondendo, ou vendo Instagram, né? Facebook, TikTok, enfim, tudo isso. E ali, ela não está nem percebendo quantas mastigações, o que ela está comendo, o que ela está colocando para dentro, textura, sabor, todos esses pontos, né? E muitas vezes, aí, acho que o vazio emocional, ele se amplia diante do processo, né? Então, acho que é um bom primeiro passo. E o ambiente, as pessoas ao nosso redor? Você acredita que isso pode influenciar a nossa relação com a comida também? Com certeza, né? Então, assim, desde o ambiente familiar, assim, que a gente cresce dele, né? Que molda muita coisa, né? Das nossas crenças em relação à alimentação. E desde o ambiente adulto, né? Assim, porque é muito difícil, a gente tenta pertencer, né? Como ser humano. Então, assim, é muito difícil a gente ser exceção, né? Então... quando a gente está num grupo que não partilha das mesmas coisas, é complicado. Então, se você está num grupo que todo mundo consome bebida alcoólica, que todo mundo não se importa com a alimentação, então você provavelmente vai ser mais um daquele grupo, né? E o contrário também é válido, né? Se você está num grupo que são pessoas que praticam atividade física, que têm uma boa saúde, então é mais fácil você ir com o fluxo, né? Eu acho que o ambiente é isso, é ele te proporcionar essa automatização, né? De você ir com o fluxo. Não precisar ir contra o fluxo, que aí é muito difícil, né? Colocar no piloto automático e ir, né? E acaba que, era outra pergunta que eu ia te fazer, esse ritmo de vida, então, muito acelerado das pessoas, essa geração que a gente chama de fast food, por exemplo, né? O iFood. Quer uma coisa, pede ali, dali 10 minutos já está entrega, e aí as modinhas, né, as trends. Então, recentemente foi a história do morango do amor, aí todo mundo queria comer o morango do amor, e muitas vezes parece que se a pessoa não faz, ela se sente fora, ela não se sente pertencente a essa tribo que está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Você acredita que isso ajuda ou prejudica? Com certeza prejudica, né? Então, assim, a vida moderna traz, assim, muitas facilidades em alguns outros sentidos, né, da tecnologia, mas também, por exemplo, nessa questão da alimentação, hoje em dia, com alguns poucos cliques ali, a gente pede uma comida no aplicativo e já chega, né, pronto. E também, muitas vezes, a gente não precisa... Aí vem a questão da própria atividade física, né? A gente não necessariamente... no nosso dia a dia, a gente passa a maioria do tempo sentado, sem exposição ao sol, né? Sem precisar dar algum... A gente dá poucos passos por dia, né? Então, a vida moderna é aquele ambiente que já não favorece, né? Então, a gente tem que se esforçar mais ainda. Tem um filme, um desenho animado, uma animação da Disney Pixar, que é a história de um robozinho, do Wall-E. Que é a Terra, milhões de anos na frente, assim, né? E que
esses robozinhos ficaram ali coletando lixo, porque a Terra se perdeu, e os humanos tiveram que sair, os que restaram, e ficaram navegando no espaço. Então ali era tudo ultraprocessado, não está muito diferente do atual. Você falando aí, eu lembrei do filminho aqui agora, que não é tão novo, porque meu filho já vai fazer 18 anos, era de quando ele era pequeno. Mas que ali, nessas naves, eles flutuavam em cadeiras, então, para ir até... Então, eles ficaram bem obesos, né? Não davam conta de andar mais, porque tinha essa cadeira que fazia flutuar, a comida toda era ali em máquinas, então pedia isso, pedia aquilo, né? E eles foram desaprendendo de ser humanos, né? Deixando de ser. Muitas vezes só focado no que estava na mão ali. E hoje em dia, eu vi essa semana passada que muitas pessoas já estão tendo problemas cervicais aqui, de tanto ficar no celular aqui, né? Então, nós não estamos muito distantes dessa realidade, né? Se não prestarmos atenção. Por mais que a gente esteja numa geração que está tratando, alguns sociólogos têm falado sobre isso, tratando a saúde como o novo lifestyle, né? Estilo de vida, como se trouxesse poder, mas não estão encarando isso com seriedade, né? Porque aí quer comer só... Então tava comer comida natural, mas aí eu quero só... Se tivesse uma pílula ali que tivesse whey, creatina, todas as vitaminas, eu tomaria aquela pílula igual um astronauta e viveria. E a comida de verdade, né? Ainda está se perdendo. Exatamente. Acho que a gente tende muito a polarizar, né? E assim, o caminho do meio é sempre... O do equilíbrio é sempre melhor, né? Então a gente assim, observar o que já deu certo, né? O que deu certo na época dos nossos avós, né? Que tinham ali na fazenda, né? A comida fresca. Então eu acho que nessa observação tem que voltar um pouco nisso. E os padrões de beleza, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você reforçasse, até falando dessa história de lifestyle. Então, hoje em dia tá na modinha atual andar com roupa de academia, né? O tênis de academia, o cabelo preso, tal. Como é que fica essa pressão estética diante de todo esse processo? Então, Lívia, assim, minha visão sobre os padrões é que eles sempre vão existir. Eu acho que assim, é muito difícil a gente tentar ficar lutando contra eles, né? Então, acho que parte de uma questão de autoconhecimento mesmo. Em vez da gente ficar batendo de frente, a gente se autoconhecer e, a partir do autoconhecimento, a gente ter também amor próprio. Então, o amor, a gente tendo o amor próprio, tudo flui diferente, né? Então, assim, a gente não vai se comparar com os outros, porque a gente, a partir do autoconhecimento, a gente se conhece. Então, o outro não vai atingir a gente tanto, né? Então, a gente não vai deixar ser tão influenciável por esses padrões e vai entender. Então, acho que é mais um nível, assim, de individualidade no quesito, assim, cada um entender mesmo, sabe? Não é tentar ficar lutando contra essa massa, porque vai existir, eu acho, assim, de vezes em tempos os padrões vão mudar, mas eles vão existir, né? Chamam padrões por conta disso, né? Porque... E você acredita que a busca, a gente falou do autoconhecimento, né? Agora eu quero trazer a espiritualidade. Que o aprofundamento na espiritualidade, ele pode ajudar a vencer esse processo? Acho que sim, principalmente o que muito se fala é num vazio emocional, né? Então, tanto as pessoas buscam preencher esse vazio no caso, pode ser com a alimentação, mas tem tantas outras coisas, né? Tem tantos outros vícios, tantos outros comportamentos. Até mesmo assim, excesso de redes sociais, então que pode ser também uma sensação de preencher esse vazio. Eu acho que a espiritualidade vem nesse sentido de você de não existir mais esse vazio, porque você busca com o divino, né? Então você se sente uma completude, não precisa buscar preencher isso de fora. Berta, a conversa tá
maravilhosa, mas a gente chegou no final do nosso programa. Foi Eu quero pedir para você deixar suas redes sociais aqui para o nosso público. Se tiver algum telefone de contato para que eles possam te procurar, já que você atua na clínica também. Deixa o convite. Então, o meu Instagram é @robertatgomes. E aí por lá vocês também conseguem os telefones para contato. Eu atendo online e também presencialmente em Goiânia. Roberta trabalha com nutrição funcional, Também. né? E eu acho que quem se sentiu aí pertencente a esse grupo, a gente é o tempo todo o movimento de fazer o caminho de volta, né? Então podem procurar. Roberta, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento que você compartilhou com todos nós aqui hoje. Para mim foi um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. E nós chegamos ao final de mais um episódio de Conexão Educativa. E hoje nós mergulhamos em um tema profundo e humano, a compulsão alimentar e a relação com a comida. Compreendemos que comer vai muito além de nutrir o corpo. É também nutrir emoções, lidar com memórias e expressar sentimentos. A comida pode ser afeto, mas também pode ser fuga. E aprender a equilibrar essas dimensões é um gesto de amor próprio e autoconhecimento. A conversa com Roberta Teodoro Gomes Gregório nos mostrou que cuidar da alimentação é, acima de tudo, cuidar de nós mesmos, com respeito, consciência e leveza. Porque a verdadeira saúde nasce do equilíbrio entre o corpo e a mente. E assim encerramos mais esse encontro de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e de nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite.